Seu filho ou sua filha é daqueles que finge que não te escuta, que só escuta quando quer? Ou é aquela criança que parece teimosa? Cuidado, eu vim aqui para trazer um alerta. Existe um tipo de otite que é uma otite silenciosa, que ela passa praticamente desapercebida. E muitos pais e muitas mães acham que a criança é teimosa, que ela está escutando só quando quer. Esse tipo de otite é chamada otite média serosa ou otite de efusão. E é muito importante fazer o diagnóstico e identificar logo esse problema, porque pode trazer dificuldade escolar, dificuldade no desenvolvimento da criança. Doutora, mas como que eu vou perceber que meu filho não está escutando? Primeiro, às vezes você acha que ele está escutando, eu vou dar um exemplo bem clássico aqui. Você fala assim para o seu filho, filho, abre a porta. O seu filho entendeu, filho, abre a porta. Ele entendeu, mas algumas vezes ele pode não entender. Faltou a letra R. Então, esse tipo de surdez é muito discreta. Faça observar se ele está aumentando muito a televisão, se ele está parecendo distraído. Pergunta para a professora se tem queixas na escola, se ele é meio desatento. Identificou algum desses problemas? Leva para o otorrino. Muitas vezes, só de examinar o ouvido dele, a gente consegue identificar a presença de um líquido dentro do ouvido dele, ou seja, é a chamada otite média serosa. O que é esse líquido? O nosso ouvido, ele é repleto de ar. O som, ele entra pelo ouvido, pelo canal auditivo, ele vibra a membrana timpânica, mexe esses ossículos e é levado para a cóclea, para o nervo auditivo, até chegar no cérebro, ou seja, o som tem que percorrer todo esse caminho. Nota que nessa região tem que ter bastante ar para os ossículos do nosso ouvido vibrarem. Infelizmente, em algumas situações a criança, ao invés de ar, tem um líquido ali dentro e os ossículos não vibram adequadamente. Então ela escuta abafado, sabe aquela sensação de subir a serra, aquela sensação que a gente tem quando está dentro do avião, ou seja, aquela sensação de ouvido tampado, a criança está escutando assim, ou seja, às vezes ela vai escutar, às vezes ela não vai escutar, às vezes ela vai escutar murmurando, mas ela não vai entender perfeitamente o que você está dizendo. Mas por que, doutora, que acontece esse acúmulo de líquido ali? É muito comum depois de uma gripe, por exemplo. Você já deve ter ficado com o ouvido trancado depois de uma gripe, depois de uma otite. Então, várias situações podem fazer com que suba líquido para dentro do ouvido da criança, fazendo com que ela escute menos. Outra causa desse líquido do ouvido é uma alteração na tuba auditiva. Esse canal é super importante vocês conhecerem, que é o canal que comunica o nosso nariz com o nosso ouvido. Ele que leva o ar para dentro do ouvido. E situações muito comuns como gripe, resfriado, rinite, até um aumento da adenoide podem bloquear esse canal, fazendo com que não chegue ar e o nosso ouvido não ventile adequadamente. Bom, doutora, meu filho é exatamente assim do jeito que você falou. O que eu posso fazer? Normalmente, se o otorrino identificou esse líquido dentro do ouvido, ele pode tratar com algumas medicações que vão desobstruir a cavidade nasal, ou seja, tratar rinite, tratar sinusite, tratar adenoide, para aumentar a circulação de ar. Além disso, muitas vezes essa secreção com o tempo pode sair sozinho, mas passou de 3 meses escutando abafado, pode trazer consequências para o desenvolvimento do seu filho, pode alterar a fala no momento que ele está precisando muito de escutar perfeitamente, até trazer dificuldades escolares. Olha, essa doença é tão comum no nosso dia a dia que muitas vezes eu recebo até no consultório crianças com diagnósticos de doenças neurológicas, às vezes crianças até com diagnóstico de autismo, sendo que na verdade elas não estavam escutando bem. Em alguns casos em que o otorrino não está conseguindo tratar com medicamentos, pode ser necessária a drenagem desse catarro, a drenagem desse líquido, a chamada timpanotomia para colocação do tubo de ventilação. Na verdade, é um procedimento muito simples, que é feito em um dia, a criança vai embora para casa no mesmo dia, em que é feita uma incisão no tímpano, sob visualização de uma fibra óptica ou de um microscópio potente. Então, é aspirado, drenado esse líquido e é colocado um tubo de ventilação que vai fazer circular e drenar o ar dentro do ouvido da criança.
Esse tubo de ventilação, ele vai ficar ali no tímpano da criança por volta de 3 a 6 meses e ele tende a cair sozinho, ele cai para fora. O próprio ouvido da criança, quando ele estiver repleto de ar novamente, ele vai expelir esse tubo de ventilação e o tímpano da criança vai se fechar. Claro que a cirurgia vai ser o último recurso do otorrino, mas em muitas ocasiões ela é essencial para o desenvolvimento dela. Quantas e quantas vezes no consultório chegou uma criança que não falava e na mesma semana que foi feita essa drenagem, ela já começou a escutar melhor e já começou a falar. Não deixe de perceber se o seu filho está ou não escutando, se o seu filho troca alguma letra, se ele está sempre pedindo para aumentar a televisão, se ele está com dificuldade de se concentrar na escola, não deixe de levar para o otorrino para fazer uma avaliação correta. E uma coisa muito importante, em muitos países já é rotina fazer um exame chamado audiometria, que é acompanhado de um outro exame, impedanciometria, para fazer um screening, né? Na verdade, identificar as crianças que não estão escutando bem. Já é rotina fazer em todo mundo na época da alfabetização, de tão importante que é o diagnóstico correto dessa doença. Ou seja, muitas vezes o otorrino vai avaliar o ouvido do seu filho e pode solicitar esse exame chamado audiometria, que é acompanhado também da impedanciometria. A impedanciometria, ela vai avaliar toda a vibração do tímpano e tudo que está acontecendo com o som quando ele passa e chega no ouvido do seu filho, se o tímpano está vibrando adequadamente, se existe líquido ou não ali no ouvido médio. Se você gostou desse vídeo e acha que vai ajudar alguém, não esqueça de compartilhar com a mãe de alguma criança que está escutando mal e não deixa de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro dessas dicas que eu vou trazer sobre otorrinopediatria.